Olá, olá, estamos aqui no nosso canal O Tempo do Fim, né? Hoje vamos fazer umas reflexões sobre o Brasil. Olha aí a bandeira, né? Maravilhosa bandeira, nossa bandeira, onde está escrito Ordem e Progresso, né? Então não vamos refletir sobre política ou outras coisas, porque aqui o nosso canal é para falar das coisas de Deus e da Bíblia Sagrada. E do poder do Evangelho e da manifestação de Deus sobre a nação brasileira e do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o nosso intento nesse canal. Se você de repente ainda não deu seu like, dê o seu like, escreva, né? Inscreva-se no nosso canal, né? Dê o seu joinha aí, participe com a gente, né? Dessas questões aí que estive um pouco afastado, mas agora estamos retornando aí para essas gravações. Vamos gravar vários vídeos, né? Sobre o tempo do fim, né? E hoje é sobre o Brasil, né? E algumas colocações que vou fazer que, na minha interpretação, né? Que Deus tem para o Brasil, certo? Então vou ler alguns textos bíblicos aqui em primeiro lugar e depois nós vamos refletir um pouco sobre as questões contemporâneas, né, e as questões atuais do Brasil, né, do que está aí acontecendo, né? Então, né, mas coisas boas, né? Vamos falar de coisa boa, né? Coisa ruim, o mundo já está cheio, como muitas pessoas dizem, né? Então diz assim, a palavra de Deus, no Salmo 33:10 diz assim: O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta a intenção dos povos. Depois outro texto bíblico diz assim: Alegre-se e regozije-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Depois em Ezequiel 9:21 diz assim: E porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão sobre elas tiver descarregado. Em Miqueias capítulo 5, versículo 15 diz: E com ira e furor executarei vingança sobre as nações que não me ouvirem, diz o Senhor. Então, e agora o último texto, que está em Apocalipse, no capítulo 11, versículo 24, que diz assim: E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Amém, queridos? Amém, queridos? Então, nós vimos aí há poucos dias aí essa manifestação dos caminhoneiros, uma manifestação válida, não é? Para ver se melhorava algumas questões no Brasil, mas nós sabemos que, né, os caminhoneiros, por mais força que fizessem, eles não têm muita força contra o sistema que está instalado. Então, né, a República, etc., e tem as leis constitucionais e algumas coisas que também, né, têm que ser cumpridas, mas a ordem, né, partiu de cima, que eles deveriam parar a greve, etc. Então, mas nós não vamos entrar nesse mérito, nós só estamos dando essa, né? E também tivemos aí a Copa do Mundo, onde muitas pessoas tinham esperança, né? A esperança de ganhar a Copa do Mundo, uma esperança fugaz, né? Uma coisa assim retórica, não tem, né? O povo brasileiro vive dessas esperanças, dessas coisas, sabe? Mergulhado em certas coisas, mas isso não resolve nada a nossa vida e a nossa situação enquanto povo, enquanto nação, enquanto pessoas, né? Isso é mais uma utopia do que uma realidade, não é verdade? Ganhar uma Copa do Mundo, etc. Ah, eu sou campeão. Campeão do quê? Na verdade, nós vemos aí que muitas coisas acontecendo agora sobre o mundo e sobre a nação brasileira, e muitas tristezas vindo sobre a humanidade, né? Mas Deus tem um plano, e sempre teve um
plano para a nação brasileira. Hoje, o Brasil é a pátria do Evangelho. Daqui são enviados missionários para muitos países do mundo. Vão pregar a salvação no Senhor Jesus Cristo. A mão de Deus está sobre o Brasil. Deus tem cuidado do Brasil. O Senhor Jesus Cristo tem cuidado do Brasil. Você pode notar que a mão de Deus está sobre o Brasil. Onde o Evangelho é pregado, as pessoas são curadas, elas são libertas, as pessoas têm novas atitudes, novas vidas. Então a mão de Deus está sobre o Brasil. Então, quão maravilhoso é que a nação brasileira esteja sendo chamada em todas as nações como a pátria do Evangelho, a pátria dos cristãos. E nós temos que olhar para esse momento que estamos vivendo, não abandonar esse momento, avançar, não é? Avançar em direção à pátria celestial, às mansões celestiais, pregar este Evangelho. Eu, depois que me converti ao Senhor Jesus Cristo, não tenho mais para onde fugir, né? Como Jesus, o Pedro disse para Jesus: para onde nós iremos, Senhor, se só tu tem a palavra da vida eterna? Então você pode ver que onde o Evangelho é implantado, claro que nós temos coisas acontecendo também, né, nas igrejas, mas o povo muda, a situação muda. O Brasil está de pé por causa das orações dos cristãos desse país. Esse país tem oração, esse país tem crédito diante de Deus. Esse país anda na luz de Deus. Esse país está ao encontro de Deus. Ainda existem muitas pessoas orando os dias, as madrugadas, para que esse país venha a ser um país melhor. Não uma utopia, não um sonho, não uma irrealidade, mas sim caminhar diante de Deus. Nós sabemos que as coisas estão difíceis em qualquer lugar do planeta Terra, porque o tempo do fim está chegando. Se você ler a sua Bíblia, se você meditar na Bíblia, você vai ver que os acontecimentos estão aí. E nós temos que nos dobrar para o Senhor. O Brasil ainda tem muito que andar ainda na presença de Deus. Mas depende de mim e de você também. Depende da nossa reação com relação ao cristianismo verdadeiro, aos cristãos verdadeiros. Não é pessoas, não é uma religião. Religião, eu digo que o mundo está cheio. Muitas religiões, muitas coisas, invenções humanas. Mas esta palavra aqui, ó, esta palavra aqui, ó, a Bíblia Sagrada, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Inspiração do Espírito Santo sobre os homens para que nós venhamos a conhecer a Deus, para que nós venhamos a andar com Deus. Então o Brasil ainda tem momentos na presença de Deus e nós temos que lutar pela fé que está aqui nessa Bíblia. Nós lutamos e nós desconhecemos outro meio melhor de um homem se chegar a Deus. Não existe. A fé, como diz Hebreus, o livro de Hebreus, é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o Evangelho é isso, é por fé. Mas há que haver uma mudança na vida pregressa das pessoas e na vida futura das pessoas. Há que haver uma mudança. Não é uma religiosidade de uma placa, de uma igreja. Há que haver no interior, no coração do ser humano. Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu não tenho como mudar, eu não tenho como ir, eu não tenho como fazer. Você tem sim. Deixa Deus te guiar. Deixa o Espírito Santo de Deus te ensinar. Que tu vai ver que a mudança vai vir. E a nossa pátria ainda tem muitas glórias para alcançar na presença de Deus. Veja os versículos que eu li aqui. Que aquela nação que não servir a Deus será destituída do plano de Deus. Aquela pessoa que não servir a Deus através do Senhor Jesus Cristo será destituída do plano de Deus.
As nações futuramente andarão na luz de Deus. Elas terão que se dobrar para Deus. E se nós criamos num Deus verdadeiro, que criou os céus e a terra, e lá no princípio, em Gênesis, conta toda a história do princípio da humanidade, e como o homem caiu da presença de Deus, se nós cremos nisso, e agora nós cremos também nesse livro do Apocalipse, que é o livro do tempo final, dos últimos dias dessa humanidade. Deus deixou escrito para nós. E nós estamos vivendo como as nossas vidas? Com temor e tremor diante de Deus ou de qualquer forma? Porque o livro, a Bíblia Sagrada, é um livro de leis também. A maioria das leis que os homens criaram, elas foram copiadas da Bíblia. E nós temos que ter a consciência que o nosso Brasil depende de nós sermos cristãos. Jesus diz que quem não é por mim é contra mim. Quem não se ajunta comigo espalha. É isso que Jesus disse. Entende? Jesus não pregou religião. Ele pregou é com ele. As questões é com ele. Um dia nós teremos que nos encontrar com ele. Falar com ele. Ou para o bem ou para o mal. É a nossa vida que tem que estar diante de Deus. É o nosso Brasil. Ordem e progresso, olha aí. Ordem e progresso. Também na nossa vida, também na nossa crer, tem que ter ordem, tem que ter progresso. E esse versículo aqui, esse último que eu li para você, vou ler ele novamente, ó. E as nações andarão na sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Quando o Senhor reinar sobre esse povo, sobre essa terra. Mas antes disso vai acontecer coisas tremendas aqui. Procure buscar a Deus. Tem muito povo, gente, nesse Brasil contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que ele semear, ele vai colher. A Bíblia é um manancial de águas vivas que nunca cessa. O aprendizado. Tem coisas ruins escritas na Bíblia, claro, para nós aprendermos que as coisas ruins existem. Mas Deus quer nos salvar, a todos nós. Preparou coisas maravilhosas para nós, que eu vou pregar nos outros vídeos sobre as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Creia em Deus, creia no Senhor Jesus, creia na Bíblia, creia na sua pátria, tenha no seu coração Deus em primeiro lugar, a sua família. Quanta coisa tem se voltado contra as famílias, destruição dos lares, o seu trabalho e a sua relação com as pessoas. Abençoe as pessoas, abençoe o Brasil. Agora eu quero, neste final, fazer uma oração com você. Você ore pelo Brasil, peça para Deus ajudar. Pai eterno, Deus santo de poder e glória, eu oro neste momento pelo Brasil, Senhor. A nossa pátria tão amada, tão querida, Senhor. E às vezes tão distante de Ti, Senhor. Mas eu creio que, Senhor, que aqui ainda há um povo que Te serve e que Te ama, que está diante de Ti. E que Tu ainda olha pelo Brasil, Deus. Abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, as crianças, os jovens e os anciões e todo o povo desta nação. Em nome de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Fique conosco no nosso canal. Deus abençoe.